A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que o Senhor nos traga a mensagem que temos buscado da parte de Deus, que fale grandemente aos nossos corações. Eu quero trazer uma saudação à minha querida irmã Nilza Letina, que é sogra do Mili, do irmão Mili, que numa conversa de trabalho ele me disse que a sua sogra participa, assiste a programação do Ministério Folha em Branco, aos cultos do canal do Ministério Folha em Branco. Deixo o meu abraço, tanto meu como da pastora Angie Medrado, a nossa querida irmã. E eu quero dar um aviso também importante para você a respeito de uma nova série que estaremos lançando no vídeo no canal do Ministério Folha em Branco, que estará sendo conduzida pela pastora Angie Medrado, Conectando Histórias. O objetivo dessa nova transmissão, dessa nova série, é trazer a reflexão para o irmão sobre os acontecimentos atuais e correlacioná-los a acontecimentos históricos bíblicos. E eu tenho certeza de que você ficará muito surpreso com a quantidade de acontecimentos históricos que estão conectados com os relatos da Bíblia. E Deus vai falar também grandemente com nossas vidas através dessa nova transmissão. Em breve, fique atento ao canal, fique atento às novidades do Ministério Folha em Branco. Eu quero, antes de entrar na palavra do Senhor, dizer para você que o primeiro tema desse culto será: não olhe para trás. Não olhe para trás. Esse vai ser o tema que nós vamos estudar e meditar. Mas eu queria trazer a reflexão de um acontecimento histórico que vai nos ajudar a entender a ministração da palavra. Winston Churchill, você já deve ter ouvido falar sobre ele, já deve ter até pesquisado, assistido filmes sobre a vida desse homem, da sua importância para a humanidade, da sua importância ao seu país, assim, a sua importância ao mundo. Parte da história, parte do legado desse homem, eu quero trazer a sua reflexão a essa tarde. Quando Churchill subiu ao cargo, ou seja, ascendeu ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, que foi em 1940, foi exatamente quando Hitler invadiu a Holanda e a Bélgica. E nesse momento da história, diz que foi o momento mais terrível para a Inglaterra, porque ela sofreu muitos bombardeios, muitas retaliações dos nazistas. E diz também a história que aproximadamente 45 mil britânicos morreram durante esses bombardeios. Então coube a Churchill manter a Inglaterra unida e tentar convencer o presidente americano Franklin Roosevelt a entrar na guerra e a apoiar a Inglaterra. Churchill decidiu então escrever uma história da guerra de como ela se decorreu durante o seu mandato como primeiro-ministro. Em seus pronunciamentos, Churchill disse várias vezes a seguinte frase: "Vou deixar decisões sobre este assunto para a história, mas eu serei um dos seus historiadores." E realmente ele fez parte da história, realmente ele faz parte da história como um dos principais protagonistas desses acontecimentos. A sua atitude e decisões como primeiro-ministro foram de grande relevância e importância para a mudança do rumo daquela guerra, do rumo do seu país. Apesar das críticas, até dentro do seu próprio país, Churchill nunca se rendeu, ele nunca olhou para trás. Sempre acreditou na força do seu país, na força do seu povo e buscou a vitória. O seu posicionamento como líder fez da nação um motivo para buscar a vitória. Ele motivou os seus soldados, seus compatriotas a lutarem e não olharem para trás, mas para um futuro que deixariam aos seus filhos. Churchill fez mudanças grandes naquele país. E ele dizia também, numa frase que é muito conhecida, as seguintes palavras: "Não adianta tentar negociar com o tigre quando a sua cabeça já está dentro da boca dele." Ele não queria negociar com Hitler e os nazistas, porque ele sabia que seriam escravos. Ele queria olhar para frente.
Churchill tinha muitos defeitos, mas foi um grande homem e que realmente deixou a sua marca para a história, porque nunca desistiu, nunca olhou para trás. Eu quero te chamar também a reflexão numa passagem bíblica que está em Gênesis 19, do versículo 1 ao versículo 26, que eu quero ler para você, se você não puder abrir sua Bíblia. Versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrei e peço-vos em casa para do vosso servo, e passei nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, conversou. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde os moços até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que te vieram nessa noite? Traze-os para fora, para nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e fareis dela como bom for aos seus olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles, e arremessaremos sobre o homem, sobre Ló. Aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, os anjos, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe deste mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém. Glória seja dada a Deus. Vamos separar
essa leitura em alguns blocos para nos facilitar o entendimento da mensagem. No primeiro bloco, do versículo 1 ao 3, vemos que Ló, ele honra, ele se curva à presença dos anjos do Senhor, daqueles que foram enviados por Deus à sua casa para libertá-lo, ele e a sua família. E ele oferece então aos mensageiros do Pai o melhor que ele podia ter na sua casa, no seu teto, que é relatado no versículo 1 ao versículo 3. E ele abre a sua casa para que os anjos do Senhor ali se hospedem. Ele oferece o melhor para os anjos do Senhor. E é o que a palavra nos ensina, é o que a palavra nos mostra. Nós temos que estar atento, irmão e irmã, para a presença do Espírito Santo e abrimos a porta do nosso coração, da nossa casa, para a morada do Espírito Santo, para que ele entre em nossas vidas e habite. A nossa casa deve ser cheia do Espírito Santo. A casa que eu me refiro somos nós, o nosso corpo, a nossa vida. Ela deve ser cheia do Espírito Santo. De nada adianta nós ficarmos sentados em um banco, ouvindo a palavra do Senhor, se a nossa casa, na nossa vida, há discórdia, há tristeza, não há a presença do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 3:20 diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus está falando a mesma coisa nesse versículo de Apocalipse, da leitura que fizemos. Qual é a casa a qual Deus quer habitar? É nossa vida. Deus não precisa de casa de 4 paredes. Deus não precisa de casa de madeira ou de alvenaria. A casa que Deus se refere somos nós. É você, meu querido irmão e irmã. E Deus relata, nessa passagem, que Ló abriu a porta da sua casa, hospedou os anjos do Senhor, recebeu os anjos do Senhor, entregou a eles o melhor, porque ele sabia que eles eram enviados do Senhor. Aí nos versículos de 4 a 11, nós temos o relato da palavra de Deus, da tentativa do povo de Sodoma de afrontar os enviados de Deus, de ameaçar os enviados de Deus. Então Ló tenta impedir essa ação, e ele oferece inclusive as suas filhas para aqueles homens, para que eles não tocassem, não molestassem os enviados do Senhor. E novamente vemos aqui o homem tentando ajudar a Deus com as suas limitações. E Deus não precisa da nossa ajuda. Por mais que Ló fez isso com boa intenção, com boa vontade, Deus não precisava da ajuda de Ló, como não precisa da nossa ajuda, porque o Senhor tem tudo no controle, o Senhor tem tudo em suas mãos. E os anjos do Senhor cegaram aqueles homens. Os anjos do Senhor cegaram aqueles homens para que eles não fizessem mal, não aos anjos, que eles não conseguiriam fazer isso, mas não fizessem mal a Ló, a sua família. Porque o Senhor estava lá para livrar Ló também daquela situação. Então todos da casa de Ló foram protegidos, guardados pelo Senhor, assim como acontece hoje na minha vida, na sua vida. O Senhor nos guarda e nos protege. Ele manda os seus anjos acampar ao nosso redor. Ele manda os seus anjos lutar as nossas batalhas. Deus age a nosso favor, em favor da nossa família, nos guardando e nos protegendo o tempo todo. Foi exatamente o que fez com Ló, é exatamente o que faz com você todos os dias. E do versículo 12 ao 14, os anjos avisam a Ló de que a cidade seria destruída e que ele deveria sair de lá rapidamente e levaria consigo a sua família, todos os seus da sua casa, para que não perecesse, para que não fossem destruídos. Olha como Deus é misericordioso. Deus age em favor dos nossos, da nossa casa. Mas até a própria casa de Ló não acreditou. Zombou de Ló. Zombou das palavras que ele lançou. Está lá no versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Eles achavam que Ló estava zombando deles, que Ló estava provocando neles zombaria. Ló estava levando a mensagem de Deus.
As nossas lutas, muitas vezes, meu querido irmão, ela começa debaixo do nosso próprio teto, na nossa própria casa, daqueles mais próximos de nós. Pessoas que a gente quer levar a mensagem de Deus, mas não aceitam, não acreditam, zombam da nossa fé, nos chamam muitas vezes de fanáticos, de loucos, porque não conhecem o amor de Deus, não conhecem ao Senhor, não têm intimidade com Deus e por isso acabam perecendo. Foi o que aconteceu com os genros de Ló. Aí na sequência, no versículo 15, diz que ao amanhecer os anjos apertaram com Ló. Apertar não foi de apertar foi de assim, acelera, Ló, acorda, você e tua família, vamos, se arruma, sai, vocês têm que sair desse lugar, para que vocês não sejam não caem em desgraça, não pereçam pela injustiça dessa cidade. E diz lá que eles estavam demorando, estavam enrolando, parece que estavam lentos no processo para sair daquele lugar. Então os anjos pegam tanto Ló como a sua esposa e suas filhas pelas mãos e para tirar daquele lugar. Olha que interessante, observe o cuidado e o zelo de Deus pelos seus escolhidos. Deus manda os seus anjos cuidar de Ló e da sua família, como manda os seus anjos cuidar de nós. E os anjos acordam a Ló e o alerta para que ele saia daquele lugar depressa. Quantas vezes Deus nos alerta sobre situações de perigo para nos tirar dessas situações. E apesar dos alertas de Deus, Ló e sua família demoram para sair daquele lugar, ficam lentos, ficam inertes. Então Deus faz o quê? Ele providencia a retirada deles com rapidez. Deus muitas vezes nos pega pelas mãos para nos tirar de um lugar, para nos tirar de uma situação de perigo, de morte, de ameaça. O mesmo que fala aqui que Deus fez com seus anjos a vida de Ló. A misericórdia de Deus é grande, é tremenda sobre a vida dos seus escolhidos, nos levando para um lugar seguro, protegido, para que não sejamos atingidos. Assim como fez com Ló, Deus age dessa forma nos dias de hoje e nem percebemos às vezes, porque Deus nos guarda. Deixa eu dar um testemunho. Nós estávamos um dia lá, no final de tarde, no início de noite, indo para a igreja, e daqui a gente pegava o rodoanel, né? Pega a Raposo, pega o rodoanel para ir lá para a igreja. E estávamos indo para o rodoanel, na velocidade normal do rodoanel, e de repente eu vejo um carro atravessado na pista, na minha frente, na minha faixa. Eu acho que ele derrapou, atravessou, e na hora eu falei, agora, né? Porque estava vindo muitos carros, né? Mas foi uma situação muito rápida, como se Deus pegasse no meu braço e eu jogasse o carro para a direita, sem atingir nenhum carro, desviasse daquele carro parado, sem houvesse uma colisão. E que seria uma colisão até perigosíssima, poderia gerar consequências terríveis. Ali foi um livramento do Senhor, porque o Senhor nos protegeu, nos guardou. E assim Deus faz com nossas vidas, faz com a sua vida. E aí, continuando a leitura, no próximo versículo, que eu considero um dos mais importantes dessa passagem e para a reflexão, imprescindível para vivermos as bênçãos do Senhor, diz assim, no versículo 17, e aconteceu o quê? Tirando-os fora, né, da cidade, os anjos, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus ordena a Ló e sua família para que ele não olhe para trás, não olhar para trás. Esqueça o passado, porque Deus traria as coisas novas. Muitas vezes Deus fala conosco, não olha para trás, deixa o passado para o passado e busque as coisas novas que o Senhor tem para nos entregar. Quando nascemos de novo, nós enterramos o velho homem e muitas vezes ficamos com lembrança dos tempos do velho homem, sendo que isso não vem de Deus. Serve apenas para alimentar o homem que está enterrado, para tentar desenterrar o que já passou. Não olhe para trás, meu irmão. O não olhar para trás é não olhar para os manjares do mundo, do passado em que vivemos antes de nascermos em Cristo. O não olhar para trás é olhar para Cristo e recebermos a sua bênção. O não olhar para trás é ter certeza que Deus nos levará para um lugar seguro.
guardado por Ele. O não olhar para trás é confiarmos nas providências do Senhor. O não olhar para trás é vivermos em obediência à voz de Deus. Veja como a palavra é rica. Mas nem todos obedecem à voz de Deus. E as consequências são a morte. São terríveis. Diz no versículo 26 que a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló desobedeceu à voz de Deus. E a consequência da sua desobediência foi a morte. Não olhe para trás. Deixamos de viver experiências com Deus, sobrenaturais com Deus, porque ficamos olhando para o passado, para aquilo que já passou. Não estou me referindo a lembranças boas, a lembranças de momentos bons, de família, não é isso, mas as atitudes do velho homem, dos manjares que o mundo oferecia, do pecado. A palavra nos remete ao pecado, aquilo que nos separa de Deus, que nos mantinha distante do Evangelho e das promessas do Senhor. Não olhes para trás, é não desejar voltar ao velho homem, aquele que foi enterrado e que tenta tirar a nossa salvação, tenta se levantar para tirar a nossa salvação. Salvação entregue pela graça, paga um alto preço, na cruz do Calvário, por Cristo, no madeiro. Quando Cristo, em sua última pregação, naquele maneiro, lança a palavra e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor se entregou por mim, o Senhor se entregou por você, por sua família, para nos livrar da destruição e nos levar para um lugar seguro, protegido e guardado pelo Senhor. O Senhor move os seus anjos para nos proteger. O Senhor tem misericórdia e para que nós sejamos alcançados e salvos, protegidos, embaixo das asas do Pai. Existe até uma outra passagem que também traz muita singularidade com o que nós acabamos de ler, que está em Lucas 59 ao 62, que diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e pega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me de minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Temos essas dois personagens, uma ação diferente, mas Jesus tem uma mesma resposta, uma resposta similar, de que eles não deveriam olhar para trás. Cada qual apresentou uma justificativa para o seu ato. E os dois homens não entenderam quem os chamava, que era o próprio Filho de Deus. Preferiram olhar para trás, estavam presos a valores terrenos. O primeiro queria sepultar o pai, o segundo queria se despedir dos que estavam na sua casa. Mas quando somos chamados por Deus, temos que olhar para Cristo e não mais olhar para o mundo, e não mais olhar para trás. Deus está dizendo que não devemos deixar de amar os da nossa casa, mas que Deus vem em primeiro lugar em todas as coisas. O mais importante é obedecer à voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos e não olhe para trás, e não olhar para trás. Há muitos que não conseguem se desprender das coisas do mundo, das coisas de que Deus nos libertou e voltam a praticar os pecados e voltam ao velho homem, aquilo que prendeu, que aprisionou, que escravizou. O próprio apóstolo Paulo relata isso em Gálatas 5:1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E não se submetais de novo ao jugo da escravidão, do pecado, da armadilha, do aprisionamento. É isso que Paulo está dizendo, né, aos apóstolos. Então o apóstolo nos revela que o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia
tentará novamente colocar esse peso nos nossos ombros, tentará novamente nos derrubar. Por isso, não olhe para trás. Precisamos entender que o fascínio do mundo e o pecado, ele nos leva à prisão, ele nos acorrenta. Ele é um perigo constante para tentar roubar de nós a salvação. Temos que quebrar os vínculos com o passado para não virarmos presas de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada, assim como a mulher de Ló teve roubada a sua vida, porque ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Podemos perder também essa vida com Deus, essa salvação com Deus, se nós olharmos para trás e queremos voltar ao velho homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique atento, não olhe para trás, mas olhe para quem? Para Cristo, aquele que te salvou, aquele que te libertou em Cristo Jesus. Amém. Querido amado Deus, amado Pai, obrigado por essa palavra, Senhor amado. Obrigado por essa mensagem aos nossos corações. Obrigado, Pai amado, para que possamos entender o verdadeiro sentido do Evangelho e não olhar mais para trás, para as coisas do mundo, Senhor. Perdoa quando nós fazemos isso, Pai amado. Perdoa para nossas fraquezas, Pai. Abençoa cada um que está ouvindo, assistindo a este culto, Senhor, falando ao coração dos seus servos e servas, Pai querido. Que eles entendam que eles não devem olhar para trás, mas olhar para o Cristo que nos salvou, nos libertou, Pai amado. O Cristo, Pai amado, que carregou nos seus ombros os nossos pecados. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.